Capítulo 21. Os Bennet foram convidados para jantar com a família Lucas e, de novo, a menina Lucas se prestou à amabilidade de fazer companhia ao Sr. Collins durante grande parte do dia. Elizabeth aproveitou, em dada ocasião, para agradecer. Tu entretém-nos, disse ela, e fico-te extremamente grata por isso. Charlotte asseverou à amiga de que era para ela uma satisfação saber-se de uma grande utilidade e que se sentia com isso amplamente recompensada pelo pequeno sacrifício do seu tempo. Era sem dúvida muito simpático da sua parte, mas a generosidade de Charlotte ia mais além daquilo que Elizabeth pudesse alguma vez supor. O seu objetivo resumia-se em poupar, de fato, a amiga de um possível retorno das atenções do Sr. Collins, mas ao fazê-lo, atrair para si essas mesmas atenções. Tal era o esquema da menina Lucas, e as perspectivas pareciam tão favoráveis que, à noite, quando se separaram, ela sentir-se-ia segura de um bom êxito, não fosse ele ter de abandonar Hertfordshire em breve. Mas, nesse ponto, não deu um devido valor ao ardor e independência do caráter do cavalheiro, que o levaram na manhã seguinte a esgueirar-se de Longbourn com admirável astúcia e tomar resolutamente o caminho da casa dos Lucas, para se lançar aos seus pés. A sua intenção ao procurar passar desapercebido baseava-se na convicção de que, acaso as primas o vissem partir, elas não deixariam de adivinhar o seu objetivo. E ele não estava disposto a dar a conhecer o empreendimento senão quando tivesse a certeza do seu êxito total. Pois, embora se sentisse seguro e com razão, visto Charlotte se ter mostrado suficientemente encorajadora, não conseguia evitar uma certa desconfiança desde a aventura de quarta-feira passada. A sua recepção, contudo, foi extremamente lisonjeira. A menina Lucas, que de uma janela o avistara caminhando na direção da casa, imediatamente saiu para, acidentalmente, com ele se cruzar na azinhaga. Porém, nunca ela ousou supor ir ao encontro de tanto amor e eloquência. Em tão pouco tempo quanto os longos discursos do Sr. Collins o permitiram, tudo ficou decidido entre eles, a contento de ambos. E, ao entrarem em casa, ele gravemente rogou-lhe que fixasse o dia que o tornaria o mais feliz dos mortais. E, embora tal solicitação devesse por ora ser adiada, a donzela não se sentia inclinada a menosprezar a felicidade dele. A estupidez de que a natureza o dotara preservaria a sua corte de todo o encanto que pudesse levar uma mulher a desejar a sua adoração. E a menina Lucas, que o aceitara unicamente pelo simples e desinteressado desejo de se estabelecer, não via inconveniente quanto à brevidade com que o realizaria. Sir William e Lady Lucas foram prontamente convocados a dar o seu consentimento, o qual foi concedido com um entusiasmo esfuziante. A atual condição do Sr. Collins tornava a união bastante vantajosa para sua filha, a quem não tinham grande fortuna para deixar, além de que as perspectivas dele quanto ao futuro eram extremamente promissoras. Lady Lucas viu-se no mesmo instante a calcular, com um interesse maior, que o assunto de alguma vez lhe suscitara, por quantos anos viveria ainda o Sr. Bennet. E Sir William frisou categórico que, uma vez na posse de Longbourn, o Sr. Collins veria chegado o momento oportuno para se apresentar com a mulher em St. James. Em resumo, toda a família se regozijou particularmente pela ocasião. As raparigas mais novas afagaram a esperança de aparecer em sociedade um ano ou dois mais cedo do que de outro modo teria acontecido. E os rapazes libertaram-se da sua apreensão de ver Charlotte chegar ao fim da sua vida como uma velha solteirona. A própria Charlotte se mostrava radiante. Uma vez atingido o seu fim, tinha todo o tempo disponível para refletir sobre ele. O resultado das suas reflexões era, em geral, satisfatório. O Sr. Collins, com efeito, não era um homem sensato nem agradável, tampouco, e
e em convívio tornava-se terrivelmente enfadonho, e o seu afeto por elas era, sem dúvida, simples fruto da imaginação. Contudo, seria ele o seu marido. Sem que nunca tivesse devotado uma atenção especial aos homens ou ao matrimônio, considerara sempre o casamento como seu objetivo último. Era, aos seus olhos, a única precaução respeitável suscetível a ser tomada pelas jovens educadas e de pequena fortuna. E, embora nem sempre garantisse a felicidade, não deixaria de ser o refúgio mais agradável perante a iminência de uma vida necessitada. Esse refúgio ela acabara de o atingir, e com 27 anos de idade, sem que nunca tivesse sido bonita, ela sentia-se plenamente satisfeita por isso. A perspectiva menos agradável que se lhe oferecia era a surpresa que iria causar em Elizabeth Bennet, cuja amizade ela estimava acima de qualquer outra pessoa. Elizabeth admirar-se-ia de sua atitude e não deixaria de a censurar. Embora não permitisse que a sua resolução fosse de algum modo abalada, não poderia deixar de sentir-se ferida por tal desaprovação. Decidiu informá-la ela própria, e, como medida, instruiu o Sr. Collins para que, quando de regresso a Longbourn, não deixasse escapar qualquer alusão ao assunto. A promessa de manter o segredo foi, naturalmente, feita com pronta submissão, mas não poderia ser mantida de ânimo leve, pois a curiosidade suscitada pela sua longa ausência irrompeu, por altura do seu regresso, em perguntas tão incisivas que requeriam uma certa habilidade em iludi-las. Quando, para mais, ele estava exercitando grande abnegação, pois era enorme a sua ansiedade em tornar do domínio público o seu bem-sucedido amor. Como a sua partida no dia seguinte estava marcada para a hora bastante matinal, a cerimônia das despedidas teve lugar naquela mesma noite, pouco antes de as senhoras se retirarem. A senhora Bennet, extremamente delicada e cordial, disse-lhe da felicidade que todos teriam ao vê-lo de novo em Longbourn, sempre que os seus outros compromissos lhe permitissem. Minha querida senhora, replicou ele, o seu convite afeta-me particularmente, pois outra coisa eu não esperava, e pode estar certa de que dentro em breve o utilizarei. Houve surpresa geral, e o Sr. Bennet, que não tinha qualquer desejo de tornar a vê-lo tão cedo, imediatamente disse: Mas não haverá o perigo de incorrer no desagrado de Lady Catherine? É preferível negligenciar os seus parentes a correr o risco de ofender a sua patroa. Meu caro senhor, replicou o Sr. Collins, estou-lhe particularmente agradecido por tão amável advertência, e fique ciente de que não darei tal passo sem a aprovação explícita de Sua Excelência. Uma certa cautela nunca é demasiada. Arrisque tudo, exceto dar-lhe um motivo para desagrado. E acaso o senhor receie poder vir a suscitá-lo ao pretender regressar para junto de nós, o que eu considero quase como uma certeza, deixe-se ficar pacatamente em sua casa e não pensem que nos sentiremos melindrados com isso. Acredite-me, meu caro senhor, que não tenho palavras para agradecer tão afetuosa atenção, e pode muito em breve contar com uma missiva da minha parte em agradecimento por esta sua atitude e por todas as outras provas de atenção de que fui alvo durante a minha estada em Hertfordshire. Quanto às minhas formosas primas, embora a minha ausência não deva ser tão longa que o justifique, aqui tomo a liberdade de lhes desejar muita saúde e felicidades, não excetuando a minha prima Elizabeth. Com as adequadas manifestações de delicadeza, as senhoras retiraram-se finalmente, comentando entre si a sua igual surpresa por o ver planejar um pronto regresso. A senhora Bennet insistia em não encontrar outra explicação senão no fato de ele tencionar transferir as suas atenções para uma das filhas mais novas e considerou que Mary seria aquela que mais facilmente se convenceria a aceitá-lo. De fato, ela tinha das faculdades dele uma opinião mais elevada que qualquer uma das outras. Constatara uma solidez nas suas reflexões que por várias vezes o impressionou,
e, embora não o considerasse de modo algum tão inteligente como ela própria, acreditava que, por meio do seu exemplo, ele se dedicaria mais aos livros, num esforço de se aperfeiçoar, tornando-se possivelmente até um companheiro bastante agradável. Na manhã seguinte, contudo, todas estas esperanças se desvaneceram. A menina Lucas fez o seu aparecimento logo após o pequeno almoço, e numa entrevista a sós com Elizabeth, pô-la à corrente do acontecimento da véspera. Que o Sr. Collins pudesse ter tido a ideia de morrer de amores pela sua amiga, ocorrera a Elizabeth pensar uma vez, pelo menos, naqueles 2 últimos dias. Mas que a própria Charlotte o tivesse encorajado, parecia-lhe tão impossível que o seu pasmo ultrapassou os limites do decoro e a levou a exclamar: Noiva do Sr. Collins, minha querida Charlotte? É impossível! A expressão séria e decidida que a menina Lucas conservara durante o relato da sua história cedeu perante uma perturbação passageira ao ouvir censura tão declarada. Mas, como não era mais do que aquilo que ele já esperava, em breve recuperou a serenidade e calmamente respondeu: Por que te surpreendes assim, querida Elizabeth? Acaso consideras o Sr. Collins incapaz de granjear a boa opinião de uma mulher só porque ele não teve a felicidade de conquistar a tua? Mas Elizabeth recompôs-se a tempo e, por meio de um grande esforço, foi capaz de, numa voz razoavelmente firme, assegurar à amiga da satisfação que lhe dava a perspectiva de um parentesco entre elas e desejar-lhe uma felicidade imensa. Sei o que pensas, replicou Charlotte. Deves estar surpreendida, muitíssimo surpreendida até. Ainda há tão poucos dias o Sr. Collins pretendia casar contigo. Mas quando te deres ao trabalho de refletir em tudo isso, estou certa de que concordarás comigo. Como deves saber, eu não sou uma romântica, nunca o fui. Apenas desejo um lar confortável. E considerando o caráter do Sr. Collins, as suas relações e a situação na vida, estou convencida de que as probabilidades que se me oferecem de vir a ser feliz com ele são tantas quanto as da maioria ao darem tal passo. Elizabeth serenamente respondeu: Sem dúvida. E após uma pausa embaraçosa, foram juntar-se ao resto da família. Charlotte não se demorou muito mais, e Elizabeth pôde então refletir sobre o que acabara de ouvir. Levou muito tempo a reconciliar-se com a ideia de casamento tão absurdo. A singularidade de o Sr. Collins fez 2 pedidos de casamento num prazo de 3 dias nada era em comparação com o fato de ter sido agora aceite. Ela sempre sentira que as ideias de Charlotte não correspondiam exatamente às suas, mas nunca supusera que, uma vez perante a realidade, ela fosse capaz de sacrificar o sentimento a considerações de ordem material. Charlotte, como esposa do Sr. Collins, oferecia-lhe uma imagem extremamente humilhante. E a dor de uma amiga desagradando-se a si própria e deteriorando a sua estima, juntava-se à convicção aflitiva de que era impossível a essa amiga encontrar a felicidade no caminho que escolhera. Capítulo 22. Elizabeth encontrava-se na sala, junto de sua mãe e de suas irmãs, refletindo no que ouvira e hesitando se acaso estaria autorizada a mencioná-lo, quando entrou Sir William Lucas em pessoa, enviado pela filha a participar do noivado. Cumprimentando-as calorosamente e felicitando-se pela perspectiva de uma ligação entre as 2 famílias, revelou o objetivo da sua visita, perante uma audiência não apenas surpreendida, como sobretudo incrédula, pois a senhora Bennet, com uma perseverança maior do que a delicadeza o permitia, sustentava que ele devia estar redondamente enganado, e Lídia, sempre refletida e frequentemente descortês, exclamava desabrigadamente: Meu Deus, Sr. William, que história é essa? Então não sabe que o Sr. Collins pretende casar-se com Lizzie?
Nada que não a complacência de um cortesão teria suportado imperturbável tal tratamento. Mas a boa educação do Sr. Lucas não o abandonou. E, embora ele lhes pedisse licença para as assegurar da veracidade da sua informação, foi com estoica cortesia que prestou ouvidos a toda a sua impertinência. Elizabeth, então, sentindo-se chamada a libertá-lo de situação tão desagradável, adiantou-se e confirmou o relato, referindo o conhecimento prévio que ele dele obtivera da própria Charlotte, e tentou pôr cobro às exclamações de sua mãe e de suas irmãs, congratulando sinceramente Sir William, no que foi prontamente secundada por Jane, e fazendo uma série de observações quanto à felicidade que seria de esperar de tal união ao caráter do Sr. Collins, a sua distância adequada a que Hunsford se encontrava de Londres. A senhora Bennet ficara, com efeito, profundamente afetada para conseguir pronunciar-se durante o tempo que Sir William ali permaneceu, mas mal ele as deixou e seus sentimentos imediatamente afluíram em catadupa. Primeiro, ela persistia em não acreditar em tudo aquilo. Segundo, jurava que o Sr. Collins tinha sido pura e simplesmente apanhado. Terceiro, tinha certeza de que eles nunca seriam felizes os dois. E quarto, desejaria que o noivado se rompesse. Porém, de tudo isso, extraía duas conclusões. Uma delas, que Elizabeth era a causadora de todo o mal, e a outra, que ela própria fora barbaramente tratada por todos eles. E sobre estes dois pontos, ela discorreu incansavelmente durante o resto do dia. Nada havia que a consolasse, ou mesmo a tranquilizasse. E o seu ressentimento não se apagou com o dia. Uma semana decorreu antes que ela pudesse encarar Elizabeth sem lhe dirigir inflamadas repreensões. Um mês passou antes que ela conseguisse falar para Sir William ou Lady Lucas sem se mostrar grosseira. E vários meses transcorreram antes que ela tivesse perdoado totalmente a sua filha. As emoções do Sr. Bennet pela ocasião eram de índole bem diversa, e após tê-las experimentado, classificou-as nada menos do que bastante agradáveis, pois consolava-o, disse ele, descobrir que Charlotte, que ele tinha em conta de uma rapariga sensata, era afinal tão estouvada como sua mulher, e mais estouvada que sua filha. Jane confessou-se um pouco surpreendida com o noivado, mas dedicou menos palavras ao seu espanto que ao ensejo sincero de os ver felizes, e nem mesmo Elizabeth a conseguiu convencer de tal improbabilidade. Kitty e Lydia estavam longe de invejar a sorte da menina Lucas, visto o Sr. Collins não passar de um pastor, e no assunto outro interesse não viam, senão pelo fato de se tratar de um belo mexerico a espalhar em Meryton. Lady Lucas não era insensível ao triunfo de poder dar réplica à senhora Bennet sobre o conforto de ter uma filha bem casada, e as suas visitas a Longbourn sucediam-se com uma frequência maior do que o habitual, embora a expressão carrancuda da senhora Bennet e os comentários desagradáveis que ela não se abstinha de fazer bastassem para afugentar toda a alegria. Entre Elizabeth e Charlotte subsistia um constrangimento que as impedia de tocar no assunto entre si. E Elizabeth estava persuadida de que a amizade que um dia as unira nunca mais voltaria a ser a mesma. A desilusão sofrida com Charlotte fê-la voltar-se com um carinho redobrado para sua irmã, sobre cuja retidão e delicadeza ela sabia poder contar e por cuja felicidade ela se inquietava cada vez mais, pois já decorrera uma semana depois que Bingley partira e ainda nada o sabiam sobre o seu regresso. Jane respondera prontamente à carta de Caroline e contava os dias à espera de novas notícias dela. A prometida carta de agradecimento do Sr. Collins chegou na terça-feira, dirigida ao pai das raparigas e escrita com toda a solenidade e gratidão
que a estada de um ano no seio da família teria inspirado. Após ter satisfeito a sua consciência neste capítulo, prosseguiu a sua missiva, informando-os com expressões verdadeiramente arrebatadoras da sua felicidade em ter conquistado a afeição de tão simpática vizinha, a menina Lucas, e aproveitando o ensejo para explicar que fora apenas pensando no prazer da companhia dela que ele aderira tão entusiasticamente ao simpático desejo de o tornarem a ver em Longbourn, onde ele contava chegar na próxima segunda-feira, há 15 dias. Pois Lady Catherine, acrescentava ele, aprovava tão calorosamente o seu casamento que o desejava ver realizado quanto antes, o que ele considerava argumento irrefutável junto à sua adorável Charlotte, e que o levaria a fixar o dia que o tornaria o mais feliz dos mortais. O regresso do Sr. Collins a Hertford deixou de constituir um motivo de prazer para a Sra. Bennet. Pelo contrário, ela sentia-se tão inclinada a lastimá-lo como seu próprio marido. Não via por que razão haveria ele de escolher Longbourn em vez da casa dos Lucas, e, além da inconveniência que era, causava-lhe um transtorno dos demônios. Detestava albergar estranhos enquanto a sua saúde se mantinha tão periclitante e da humanidade inteira, os apaixonados eram quem ela menos suportava. Tais eram as amáveis murmurações da senhora Bennet que apenas cediam perante a aflição da prolongada ausência do Sr. Bingley. Tanto Jane como Elizabeth se sentiam pouco à vontade sobre tal assunto. Dia após dia, o tempo passava sem que trouxessem outras notícias dele, que não fosse o rumor que em breve correu em Meryton de que ele não regressaria no inverno a Netherfield, rumo este que se conduzia a senhora Bennet ao paroxismo de raiva, e o qual ela nunca deixava de contradizer, classificando-o como uma escandalosa mentira. A própria Elizabeth se achou receando, não que Bingley fosse indiferente, mas que suas irmãs tivessem conseguido o seu intento de mantê-lo afastado. Embora fosse com relutância que admitia a ideia tão destrutiva da felicidade de Jane e tão desonrosa para a constância do seu apaixonado, era com frequência que ela lhe corria ao espírito. Os esforços unidos das duas insensíveis irmãs e do amigo tão subjugador poderiam, ela temia, assistidos pelos atrativos da menina Darcy e os divertimentos de Londres, ser demasiados para a intensidade do seu amor. Quanto a Jane, a sua ansiedade perante tal incerteza era, naturalmente, mais dolorosa do que a de Elizabeth. Mas, o que quer que fosse que ela sentisse, vivia a escondê-lo, pelo que entre ela e a irmã não se pronunciava uma palavra sobre o assunto. Porém, como delicadeza idêntica não habitava sua mãe, raramente passava uma hora sem que ela falasse de Bingley, exprimisse a sua impaciência pelo regresso dele e forçasse Jane a reconhecer que, se ele não o fizesse dentro em breve, ela deveria sentir-se ultrajada. Tais ataques requeriam da parte de Jane toda a docilidade do seu caráter, de modo a suportá-los com uma tranquilidade razoável. O Sr. Collins regressou muito pontualmente na segunda-feira anunciada por ele, mas a sua recepção em Longbourn não decorreu como a espontaneidade da visita anterior. De qualquer modo, era suficientemente intensa a sua felicidade para não sentir a falta de outras atenções. E felizmente para a família, aquele entusiasmado namoro aliviava-os quase totalmente da sua companhia. Com efeito, passava os dias na casa dos Lucas e, por vezes, reaparecia em Longbourn apenas a tempo de desculpar-se pela sua ausência, antes de a família se retirar para passar a noite. A senhora Bennet encontrava-se realmente num estado lastimável. Qualquer alusão ao casamento a prostrava numa agonia de mau humor, e onde quer que ela fosse, tinha certeza de não ir ouvir falar noutra coisa. A visão da menina Lucas era odiosa para ela. Como sua sucessora naquela casa, ela encarava-a com invejosa aversão. Sempre que Charlotte as visitava, ela julgava antecipando a hora da posse,
e sempre que havia cochichando no ouvido do Sr. Collins, convencia-se de que conferenciavam sobre os bens de Longbourn e estavam decidindo expulsá-la e a ela e as filhas daquela casa, mal o Sr. Bennet se passasse. De tudo isso, ela fez queixas amarguradas ao marido. Na verdade, Sr. Bennet, disse ela, é doloroso pensar que Charlotte Lucas será um dia a dona desta casa, e eu serei forçada a afastar-me por sua causa, e que viverei para ver ocupar o meu lugar aqui. Então, minha querida, não se deixe arrastar por pensamentos tão melancólicos. Esperemos por coisas melhores. Alimentemos a esperança de que eu sobreviva à senhora. Tal perspectiva não consolava a senhora Bennet, pelo que, em lugar de lhe responder, continuou. Não suporto pensar que eles terão de tudo isso. Se não fosse a existência do vínculo, eu não me importaria. Não se importaria com o quê? Não me importaria com nada. Agradeçamos então a senhora encontrar-se desse modo perseverada de um estado de insensibilidade tal. Não agradecerei, Sr. Bennet, que tenha algo que ver com o vínculo. Como foi possível a alguém alienar os seus bens perante o rancho de filhas de seu cargo? É assunto que não chego a entender. E em benefício do Sr. Collins, ainda por cima. Por que ele, e não outro qualquer? Deixo-lhe a si a tarefa de o descobrir, disse o Sr. Bennet. Capítulo 23. A carta da menina Bingley chegou, finalmente, e pôs termo a todas as dúvidas. Logo na primeira frase, começava por comunicar a certeza da permanência de todos eles em Londres durante o inverno inteiro, e concluía participando o pesar do irmão em ter partido sem que lhe fosse dado tempo para uma palavra de atenção a todos os seus amigos em Hertfordshire. Era o fim da esperança, de toda e qualquer esperança, e quando Jane conseguiu retomar a leitura da carta, nela nada mais encontrou que lhe trouxesse algum conforto, para além da professada afeição da amiga. O elogio da menina Darcy preenchia quase por completo. Os seus inúmeros atrativos eram de novo esmiuçados, e Caroline exultava de alegria pela crescente intimidade entre elas, ousando até predizer a realização dos desejos revelados na sua primeira carta. Regozijava-se também pelo fato de o irmão se encontrar presentemente instalado em casa do Sr. Darcy, e referia-se elevada os planos deste último com respeito às novas alterações no mobiliário. Elizabeth, a quem Jane prontamente comunicou a súmula de tudo isso, escutou-a em silenciosa indignação. O seu coração dividia-se entre a inquietação por sua irmã e o ressentimento contra todos os outros. Quanto à informação de Caroline sobre a preferência do irmão pela menina Darcy, não lhe dava crédito. Que ele estava realmente apaixonado por Jane, ela não alimentava quaisquer dúvidas. E embora ela sempre tivesse simpatizado com ele, não podia deixar de considerar com rancor, quase com desprezo até, a moleza de caráter e a falta de poder de decisão que agora o escravizavam à vontade insidiosa dos amigos e o levavam a sacrificar a própria felicidade ao capricho das inclinações deles. Se acaso se tratasse apenas da sua felicidade, ser-lhe-ia permitido dispor dela conforme melhor lhe aprouvesse, mas estava também em jogo a felicidade de Jane, e Elizabeth não admitia que ele o pudesse ignorar. Era, em resumo, um assunto que oferecia reflexão, pano para as mangas, mas baldadamente. Ela não encontrava outra explicação, e contudo, quer o amor de Billy tivesse realmente sucumbido ou sido abafado pela interferência dos amigos, quer ele tivesse tido consciência do afeto de Jane, ou esse mesmo afeto tivesse escapado à sua observação, em qualquer que fosse o fato, embora sua opinião dele sofresse materialmente pela diferença, a situação da irmã conservava-se idêntica,
e a sua tranquilidade igualmente afetada. 1 ou 2 dias passaram sem que Jane tivesse tido coragem para desabafar com Elizabeth, mas, numa dada altura em que a senhora Bennet as deixou a sós após uma irritação mais prolongada do que o habitual sobre Netherfield e o seu dono, ela não o conteve e disse: "Oh, quisesse Deus que a minha mãe tivesse mais domínio sobre si. Ela não faz ideia de como me magoa ouvi-la constantemente referindo-se a ele nestes termos. Mas não me quero lamentar. Isso não demorará muito mais. Ele em breve será esquecido e todos tornaremos a ser o que éramos antes." Elizabeth fitou a irmã com incrédula solicitude, mas nada disse. "Duvidas de mim?" exclamou Jane, corando ligeiramente. "Mas não tens razão para tal. Ele pode perdurar na minha memória como o homem mais simpático que conheci, mas não passará daí. Nada tenho que esperar ou que recear, e nada tenho para lhe censurar. Graças a Deus foi-me poupada essa dor. Por isso, mais um pouco, e tentarei certamente recompor-me." Com uma voz mais firme, em breve acrescentou: "Por agora, reconforta-me a ideia de não passar de um erro de imaginação meu e de não ter causado sofrimento em ninguém, exceto em mim própria." "Minha querida Jane", exclamou Elizabeth, "és boa demais. A tua doçura e desinteresse são verdadeiramente angélicos. Não sei o que te dizer. Sinto como se nunca tivesse apreciado bastante ou gostado de ti como realmente o mereces." A menina Bennet negou qualquer mérito extraordinário e atribuiu o elogio à profunda afeição da irmã. "Não", disse Elizabeth, "isso não é justo. Partes do princípio de que todos são respeitáveis e ficas magoada quando eu digo mal de alguém, mas se eu decido achar-te a ti perfeita, rebelas-te contra mim. Não receis que eu caia em exagero ou usurpe teu privilégio de boa vontade universal, pois não há razão para isso. São poucas as pessoas de quem eu gosto realmente, e mais restrito ainda o número daquelas de quem eu faço bom juízo. Quanto mais conheço o mundo, maior é o meu descontentamento por ele, e cada dia confirma minha crença na inconsistência de todos os caracteres humanos e na pouca confiança suscetível de ser depositada na aparência, quer no mérito como no bom senso. Encontrei 2 exemplos ultimamente, um deles não mencionarei, o outro é o casamento de Charlotte. É inexplicável, em todos os aspectos ele é inexplicável. Minha querida Lizzie, não te deixes arrastar por tais sentimentos. Eles ainda arruinarão a tua felicidade. Tu não concedes uma margem suficiente para as diferenças de situação e temperamento. Considera a responsabilidade do Sr. Collins e o caráter prudente e resoluto de Charlotte. Lembro-te de que ela faz parte de uma numerosa família, que monetariamente trata-se de uma união desejável, e para o bem de todos, inclina-te a acreditar que ela sinta inclinação ou estima pelo nosso primo. Só para te agradar, eu tentaria acreditar em tudo o que quisesses, mas ninguém mais beneficiaria com isso além de tu mesma, pois estivesse eu persuadida de que Charlotte tivesse alguma consideração por ele. Apenas teria pior opinião do seu entendimento do que aquela que agora tenho do seu coração. Minha querida Jane, o Sr. Collins não passa de um homem que, além de presunçoso e convencido das suas habilidades, é tacanho e estúpido. Tu sabê-lo tão bem como eu, e deves sentir tão bem como eu que a mulher que casa com tal homem não pode ter uma maneira de pensar adequada. Não a defenderás, embora se trate de Charlotte Lucas. Não modificarás, por causa de um indivíduo, o significado do princípio ou da integridade, nem tentarás persuadir-te a ti ou a mim de que egoísmo é prudência e insensibilidade do perigo segurança para a felicidade. Penso apenas que a tua linguagem é demasiado forte, referindo-te a ambos, replicou Jane, e que virá o dia em que te convencerás disso, quando os vires felizes um com o outro.
Mas acabemos com este assunto. Tu falaste ainda noutra coisa. Mencionaste 2 exemplos. Não quero interpretar-te mal, mas suplico-te, minha querida Lise, que não me atormentes ao pensar que possa tal pessoa merece censura e ao dizer que a tua opinião dele se perdeu. Devemos a todo custo evitar precipitações e imaginarmos intencionalmente injuriados. Não nos é lícito esperar que um jovem tão cheio de vida se comporte invariavelmente de forma tão reservada e circunspecta. Grande parte das vezes é a nossa própria vaidade que nos ilude. Para as mulheres, a admiração de que elas se creem o objeto significa mais do que aquilo de que de fato se trata. E são os homens que se encarregam de as convencer. Se é propositadamente que o fazem, não tem desculpa, mas não creio que no mundo haja tanta duplicidade como a maioria das pessoas pretende fazer acreditar. Estou longe de atribuir à duplicidade qualquer faceta do comportamento do Sr. Billing, disse Elizabeth, mas o que é certo é que, mesmo sem se planejar fazer o mal ou tornar outros infelizes, pode-se criar situações de equívoco e de miséria. Referindo-me à inconsciência, à falta de atenção para com os sentimentos dos outros e à falta de poder de resolução. E qual lhe atribuis? O último. Mas não vou continuar, pois corro o risco de te desagradar ao dizer o que penso de pessoas que tu estimas. Persistes então em supor que as suas irmãs o influenciam? Sim, de combinação com um amigo dele. Não acredito. Por que tentariam elas influenciá-lo? Apenas lhe podem desejar a sua felicidade, e se ele sente atração por mim, nenhuma outra mulher lhe pode garantir. A tua primeira afirmação é falsa. Elas podem desejar-lhe várias outras coisas além da felicidade. Podem desejá-lo mais rico e mais fluente. Podem desejar casá-lo com uma rapariga investida de toda a importância que o dinheiro, a nobreza e o orgulho conferem. Sem dúvida que elas desejam vê-lo escolher a menina Darcy, replicou Jane, mas os sentimentos que as norteiam podem ser melhores do que aqueles que supões. Conhecendo-a há mais tempo do que me conheces a mim, não me admira que a apreciem mais. Porém, quaisquer que sejam seus desejos, não é provável que se oponham aos do irmão. Que irmã se atreveria a tanto, a não ser numa situação deveras censurável? Se elas acreditassem no amor dele por mim, nunca tentariam separar-nos, e se acaso ele gostasse de mim, nunca elas conseguiriam o seu intento. Tu acreditas no seu amor, e por isso vês em todos eles uma atitude repreensível, mas não deixas de me magoar. Afliges-me com tal ideia. Não é para mim nenhuma vergonha ter me enganado, ou pelo menos pouca coisa ou nada é comparado com aquilo que sentiria se me visse obrigada a fazer um mau juízo dele e de suas irmãs. Deixa-me encarar a questão pelo seu lado menos antipático, pelo lado pelo qual ela deve ser compreendida. Elizabeth não poderia opor-se a tal desejo, e desde então o nome do Sr. Bingley muito raramente foi mencionado entre elas. A senhora Bennet continuava conjecturando e lamentando sua longa ausência, e embora não passasse um dia sem que Elizabeth lhe desse sobre ela uma explicação plausível, parecia pouco provável que ela alguma vez a considerasse com menos perplexidade. A filha tentava convencê-la daquilo em que ela própria não acreditava, que as atenções dele para com Jane tinham sido mero fruto de uma simpatia vulgar e passageira, a qual acabara quando ele deixou de a ver. Mas, se bem que a probabilidade da sua explicação fosse na altura admitida, ela via-se obrigada a repetir a história diariamente. O único consolo da senhora Bennet era pensar que o Sr. Bingley voltaria de novo no verão. O Sr. Bennet encarava o assunto de modo bem diverso.
Então, Lizzie, disse ele um dia, pelo que entendi, a tua irmã deu-se mal com o amor. Felicito-a. Uma rapariga, para além do casamento, adora uma pequenina frustração de vez em quando. É sempre algo que lhe dá o que pensar e confere-lhe uma espécie de distinção entre as amigas. Quando chegará a tua vez? Dificilmente suportarás que Jane te leve a palma por muito tempo. Aproveita a ocasião. Existem nesse momento em Meryton oficiais em número suficiente para enganarem todas as raparigas da região. Por que não Wickham? Que seja ele o teu homem. Ele é um rapaz verdadeiramente encantador e iludir-te-ia sem deixar de te estimar. Agradeço-lhe, meu pai, mas contentar-me-ia com alguém menos encantador. Não podemos todas esperar ter a sorte de Jane. Lá, isso é verdade, disse o Sr. Bennet, mas consola pensar que, o que quer que passe, o que quer que nesse capítulo te aconteça, terás sempre do teu lado uma mãe extremosa para tirar o máximo proveito da situação. O convívio do Sr. Wickham teve uma ação preponderante em dissipar a melancolia e a adversidade das últimas ocorrências, abateras sobre os vários membros da família de Longbourn. Viam-no com frequência, e as outras recomendações juntavam-se agora a de uma franqueza cativante. Tudo aquilo sobre o que Elizabeth fora informada, quer as suas alegações contra o Sr. Darcy, como o que por causa dele sofrera, já era do domínio público e publicamente analisado, e todos se sentiam satisfeitos por não ser, afinal, infundada a antipatia que Sr. Darcy desde o princípio lhes inspirara. A menina Bennet era a única criatura capaz de supor a existência de circunstâncias atenuantes no caso e que não fossem do conhecimento da sociedade de Hertfordshire. A sua terna e serena candura apelava constantemente para a tolerância e instava pela possibilidade de enganos, mas por todos os outros, o Sr. Darcy era apontado como o mais malvado dos homens. Capítulo 24. Após uma semana passada em promessas de amor e esquemas de felicidade, o Sr. Collins foi arrebatado à companhia da sua adorável Charlotte pela chegada do sábado. A dor da separação seria nele, contudo, aliviada pelos preparativos para a recepção da sua noiva, pois não era infundadamente que alimentava a esperança de, no seu próximo regresso a Hertfordshire, ver finalmente fixado o dia em que tornaria o mais feliz dos mortais. Despediu-se dos seus parentes em Longbourn com tanta solenidade como anteriormente. Às formosas primas renovou seus votos de futuro feliz e próspero e ao pai delas prometeu uma outra carta de agradecimento. Na segunda-feira seguinte, a senhora Bennet teve o prazer de ver chegar o seu irmão e a mulher, que, como de costume, vinham para passar o Natal em Longbourn. O Sr. Gardiner era um homem sensato e distinto, consideravelmente superior à irmã, tanto por natureza como por educação. As senhoras de Netherfield ver-se-iam em sérios embaraços para acreditar que um homem que, como ele, vivia do comércio e à vista dos seus próprios armazéns pudesse mostrar-se tão bem educado e agradável no seu trato. Quanto à senhora Gardiner, vários anos mais novas que a senhora Bennet e a senhora Phillips, tratava-se de uma mulher extremamente simpática, inteligente e elegante, e era especialmente apreciada pelas sobrinhas de Longbourn. As duas mais velhas dedicava a ela, contudo, uma ternura particular, levando-as frequentemente a passar longas temporadas na sua casa, na capital. A primeira ocupação da senhora Gardiner à chegada foi distribuir os seus presentes e descrever os últimos gritos da moda. Quando as viu satisfeitas, declarou chegada a sua vez de escutar. A senhora Bennet tinha várias queixas a fazer e muito que se lamentar. A desgraça imperava naquela casa desde a última vez que estivera com a cunhada.
Com 2 filhas a ponto de casar, vira suas esperanças desvanecer-se como que por encanto. Não censuro a Jane, continuou ela, pois Jane teria apanhado o Sr. Bingley se ela pudesse. Mas Lizzie, oh, irmã, como é penoso pensar que, a essas horas, ela poderia ser a mulher do Sr. Collins, não fosse tão obstinada. Ele propôs-lhe nesta mesma sala e ela recusou. O resultado de tudo isso é que Lady Lucas vai casar uma filha primeiro do que eu, e que os bens de Longbourn continuam tão vinculados como antes. Os Lucas são gente de muita manha. Desunha-se para conseguir os seus intentos. Custa-me falar deles assim, mas é a pura verdade. Põe-me fora de mim ser contrariada da minha própria família e ter vizinhos que velam pelos seus interesses na ignorância total dos de todos os outros. Enfim, a vossa chegada numa altura como esta traz-no grande conforto e alegra-me particularmente o que me conta, sobretudo o que diz respeito às mangas compridas. A senhora Gardiner, para quem todos estes acontecimentos não constituíam novidade, graças à correspondência mantida com Jane e Elizabeth, respondeu superficialmente à cunhada e, em atenção pelas 2 sobrinhas, mudou o rumo da conversa. Quando mais tarde se encontrou a sós com Elizabeth, abordou mais detalhadamente o assunto. Tudo indicava tratar-se de um casamento desejável para Jane, disse ela. Tenho pena que não tenha ido avante, mas isso acontece com tanta frequência. É tão vulgar um jovem como esse Sr. Bingley que me descrevestes apaixonar-se como do pé para a mão com uma rapariga bonita e após algumas semanas, quando o acaso o separa, esquecê-la com a mesma facilidade. Não deixa de ser uma excelente consolação, disse Elizabeth. Contudo, não nos serve. Não foi o acaso que interveio em nosso desfavor. Não é com frequência que a intervenção de amigos consegue persuadir um jovem abastado a esquecer uma rapariga, por quem ainda há tão poucos dias estava violentamente apaixonado. Mas essa expressão violentamente apaixonado está tão vulgarizada e é tão duvidoso e indefinido seu significado que ela pouco me diz. Aplica-se geralmente mais aos sentimentos que brotam numa meia hora de conhecimento de que o afeto sincero e duradouro. Diz-me, qual a violência do amor do Sr. Bingley? Nunca me foi dado deparar com inclinação mais promissora. Ele quase não atendia a outras pessoas, pois só tinha olhos para ela. Cada vez que se encontravam, a atração dele por ela parecia mais evidente e decidida. No seu próprio baile, ele ofendeu 2 ou 3 meninas por não as ter convidado para dançar, e por 2 vezes eu lhe dirigi a palavra sem conseguir obter resposta. Podem haver sintomas mais otimistas? Não é a distração daquilo que nos rodeia a própria essência do amor? Oh, sim, daquela espécie de amor que eu julgo ter sido o dele. Pobre Jane, lastimo-a porque, com o feitio dela, não se recomporá tão cedo. Seria preferível seres tu a protagonista, Lizzie. Deitarias tudo mais facilmente para trás das costas. Achas que a conseguiremos convencer a partir conosco? Uma mudança de ares talvez a ajude, e é importante também que ela saia daqui de casa. Elizabeth regozijou-se com a proposta da tia e mostrou-se persuadida de que a irmã acederia a ela com prontidão. Espero, acrescentou a senhora Gardiner, que não a vá influenciar qualquer consideração a respeito desse jovem. Vivemos em locais tão apartados na capital, damo-nos com pessoas tão diferentes, e como sabes, saímos tão pouco que não é provável que eles se encontrem, a não ser
que ele a vá visitar. E isso é praticamente impossível, pois ele encontra-se agora sob a custódia do amigo e o Sr. Darcy nunca lhe permitiria ir visitar Jane a tal local em Londres. Minha querida tia, que ideia sua! O Sr. Darcy conhece de nome a rua Grace Church, mas entrar nela significaria para ele um mês, pelo menos, de abluções de modo a libertá-lo de todas as impurezas, e pode estar certa de que o Sr. Bingley não dará um passo sem ele. Tanto melhor. Espero que não se encontrem, visto isso. Mas não se corresponde Jane com a irmã dele? Ela não deixará de o visitar. Ela ignorá-la pura e simplesmente. Mas, apesar do tom decidido com que Elizabeth proferiu tal certeza, assim como aquela outra de Bingley vira a ser impedido de avistar com Jane, ela sentia uma certa ansiedade que, após reflexão, a convenceu de não estar assim tão certa delas. Era possível, provável até, que o afeto dele tivesse ocasião de ser reanimado e a influência dos seus amigos desafiada e vencida pela influência mais cultural dos atrativos de Jane. A menina Bennet aceitou com prazer o convite da tia e não dedicava na altura qualquer outro pensamento a Bingley que não fosse na sua esperança de poder passar uma manhã na companhia de Caroline sem correr o risco de o encontrar, visto não estarem a viver na mesma casa. Os Gardiner permaneceram em Longbourn uma semana, que com a cooperação dos Phillips, dos Lucas e dos oficiais, decorreu fértil de compromissos. A senhora Bennet providenciara tão cuidadosamente para o entretenimento do irmão e da cunhada que não se sentaram uma vez só para um jantar verdadeiramente em família. Quando ficavam em casa, havia sempre alguns oficiais convidados, e entre eles o Wickham nunca faltava. E nestas ocasiões, a senhora Gardiner, que os calorosos elogios de Elizabeth a respeito dele tinham posto de sobreaviso, dedicava uma atenção especial a ambos. Embora, pelo que lhe fora dado observar, nada fizesse supor que eles estivessem seriamente apaixonados, a preferência de um pelo outro era suficientemente evidente para lhe causar uma certa preocupação, pelo que resolveu ter uma conversa com Elizabeth antes de deixar Hertfordshire e mostrar-lhe a sua imprudência ao encorajar tal amor. Para com a senhora Gardiner, dispunha o Sr. Wickham, a parte de todas as outras possibilidades, de um recurso próprio a proporcionar-lhe um certo prazer. Há cerca de 10 ou 12 anos atrás, quando ainda solteira, passara um período considerável da sua vida naquela mesma região do Derbyshire, da qual ele provinha. Tinha, por conseguinte, vários amigos em comum, e embora Wickham raramente lá tivesse ido desde a morte do pai do Sr. Darcy, ou seja, há mais de 5 anos, ele tinha para lhe oferecer sobre esses amigos notícias mais frescas que aquelas que ela alguma vez conseguira. A senhora Gardiner visitara Pemberley e conhecera muito bem a reputação do falecido Sr. Darcy. Tal coincidência proporcionou, consequentemente, um inesgotável assunto de conversa, e ao comparar as suas recordações de Pemberley com a descrição minuciosa que o Wickham lhe oferecia, assim como ao render homenagem ao caráter do seu último possessor, ela não só o estava deliciando, como também ela própria se comprazia em fazê-lo. Quando a informaram da atitude do atual Sr. Darcy para com o Sr. Wickham, a Sra. Gardiner tentou recordar-se de algo relacionado com a reputada disposição daquele cavalheiro e que condissesse com ela, acabando por afirmar que se lembrava vagamente de ter ouvido falar do Sr. Fitzwilliam Darcy, como tratando-se, na altura, de um rapazinho muito orgulhoso e de bastante mau gênio. Capítulo 25.
A advertência da senhora Gardner a Elizabeth foi feita sem demora, em tom de grande afabilidade na primeira oportunidade favorável que lhe ofereceu para falar a sós com ela. Após ter-lhe dito sinceramente o que pensava, prosseguiu do seguinte modo: És uma rapariga suficientemente sensata, Lizzie, para não te apaixonares só porque te previnem contra tal. E é essa a razão por que não receio falar-te tão abertamente sobre o assunto. Gostava seriamente que tomasses cautela. Não te envolvas, nem lhes dê a ele ocasião de se envolver num afeto que a falta de meios de fortuna tornaria deveras imprudente. Nada tenho a apontar-lhe. Trata-se de um jovem muito atraente e agradável. E se ele tivesse a fortuna que lhe estava destinada, não poderias escolher melhor. Porém, no pé em que as coisas estão, não te deixas arrastar pela fantasia. Tens a cabecinha no seu lugar e todos esperamos que faça bom uso dela. Estou certa de que teu pai conta com a tua firmeza e a tua prudência. Evita a todo custo desiludi-lo. Minha querida tia, trata-se na verdade de um assunto sério. Sim, e espero convencer-te a portar-te à altura dele. Bom, nesse caso, não terá de que se afligir. Olharei por mim e pelo Sr. Wickham também. Ele não se apaixonará por mim se eu puder evitar. Elizabeth, agora não estás a falar sério. Perdoe-me, vou tentar de novo. De momento não estou apaixonada pelo Sr. Wickham. Não, é certo que não estou. Contudo, ele é, sem dúvida alguma, o homem mais simpático que encontrei na minha vida. E caso ele se prenda verdadeiramente a mim, creio que será preferível ele não o fazer. Oh, aquele detestável Sr. Darcy! A opinião de meu pai tem para mim inestimável valor, e sente-me ir desgraçada no momento em que a perdesse. Meu pai, porém, simpatiza com o Sr. Wickham. Em resumo, minha querida tia, custar-me-ia bastante tornar-me motivo de infelicidade para algum de vós. Mas se diariamente insistirmos ao enlace de jovens cuja falta de fortuna raramente os impede de unir os seus destinos, como poderei eu, uma vez tentada, prometer ser mais sensata que eles? Ou como poderei eu, alguma vez, saber qual a sensatez em resistir? A única coisa que lhe posso prometer é que não ter pressa. Não terei pressa em considerar-me o principal objetivo a seus olhos. Quando na sua companhia, nada desejarei. Enfim, farei o melhor que eu puder. Talvez também não fosse má ideia dissuadi-lo de vir aqui à casa tantas vezes. Pelo menos não deverias lembrar tua mãe a convidá-lo. Como fiz no outro dia, disse Elizabeth com um sorriso malicioso. Tem razão, será mais sensato evitá-lo. Mas não julgue a tia que ele tem passado aqui os dias. É por vossa causa que ele tem sido convidado com tanta frequência no decorrer desta semana. Sabe como é minha mãe e o que ela pensa da necessidade de um entretenimento constante para os amigos. Mas, sinceramente, e pela minha honra, tentarei proceder da maneira que achar mais conveniente, e agora espero tê-la satisfeito. A tia assegurou-la da sua inteira satisfação e as duas separaram-se, após Elizabeth ter-lhe agradecido a amabilidade da sua atitude, exemplo maravilhoso de um inofensivo conselho abordando matéria tão delicada. O Sr. Collins regressou a Hertfordshire pouco depois de os Gardiner e Jane terem partido, mas como vinha para se instalar em casa dos Lucas, a sua chegada não trouxe grande inconveniente para a Sra. Bennet. O casamento dele aproximava-se agora a passos largos, mas ela já estava, por fim, suficientemente resignada a ponto de considerar inevitável e repetidas vezes proferir num tom azedo que lhes desejava muitas felicidades. Quinta-feira viria chegar o dia da cerimônia e na quarta-feira a menina Lucas fez a sua visita de despedidas
E quando ela se ergueu para partir, Elizabeth, envergonhada pela atitude pouco graciosa e relutante da sua mãe e profundamente afetada pela própria, aconselhou-a, acompanhou-a à porta. Quando desciam juntas as escadas, Charlotte disse-lhe: Espero que me escrevas com frequência, Elisa. Disso podes estar tu certa. Tenho outro favor a pedir-lhe. Virás um dia visitar-me? Teremos inúmeras oportunidades de nos vermos aqui em Hertfordshire, creio eu. Não sairei de Kent tão cedo. Promete-me que virás tu a Hunsford. Elizabeth não podia recusar, embora antevesse a visita com pouco prazer. Meu pai e Maria irão ter comigo em março, acrescentou Charlotte. Espero que consintas em acompanhá-los. Acredita, Elisa, que serás para mim tão bem-vinda como qualquer deles. Realizado o casamento, os noivos partiram logo em seguida para Kent, e o acontecimento foi amplamente discutido e comentado por todos, como é habitual. Elizabeth em breve teve notícias da amiga, e entre elas estabeleceu-se uma correspondência tão regular e frequente como outrora, embora não tão franca, pois tal seria impossível. Elizabeth nunca se lhe dirigia sem que sentisse um vazio dentro de si, pois havia cessado aquele conforto e intimidade, e embora decidida a não faltar com as suas cartas, fazia-o mais por aquilo que entre elas existira do que pelo que agora existia. As primeiras cartas de Charlotte foram recebidas com uma certa ansiedade, explicada apenas pela curiosidade de saber como ela falaria do seu novo lar, que achara de Lady Catherine e até que ponto ousaria pronunciar-se sobre a sua própria felicidade. Embora, uma vez lidas as cartas, Elizabeth sentisse que Charlotte se exprimiria em todos os aspectos exatamente como ela o teria previsto. O tom era animado, dizia-se rodeada de todas as comodidades e nada mencionava que não fosse digno do seu louvor. A casa, a mobília, a vizinhança e as estradas, tudo lhe agradava, e a atitude de Lady Catherine afável e cortês. Não passava ao fim e ao cabo da própria descrição do Sr. Collins de Hertford e Rosings, adequadamente suavizada. E Elizabeth percebeu que teria de esperar pela sua visita ali, se quisesse saber o resto. Jane escrevera algumas linhas à irmã para lhe pronunciar a sua chegada a Londres, e quando ela lhe tornou a escrever, Elizabeth esperou que ela já lhe pudesse dizer algo sobre os Bingley. A segunda carta, porém, não correspondeu à sua impaciência. Desde há uma semana que Jane se encontrava na capital, sem que Caroline tivesse ainda dado qualquer sinal de vida. Essa atitude, contudo, a irmã atribuía-o ao fato de a sua última carta dirigida a Loughborough, a amiga, se ter provavelmente perdido. A minha tia continuava, ela tencionava ir amanhã para aqueles lados da cidade, e eu aproveitarei a oportunidade para uma visita à rua Grosvenor. Após a visita, em que estivera com a menina Bingley, ela tornou a escrever. Não achei Caroline muito bem disposta, referia-se a ela, mas mostrou-se bastante contente por me ver e queixou-se-me de não a ter avisado da minha vinda a Londres. Afinal, eu sempre tinha razão, pois ela nunca chegou a receber aquela minha carta. Perguntei-lhe pelo irmão, naturalmente. Respondeu-me que ele estava de perfeita saúde, mas tão ocupado com o Sr. Darcy que raramente se punham à vista em cima. Percebi que esperavam a menina Darcy para jantar. Gostaria de a ter visto. A minha visita não durou muito tempo, pois Caroline e a Sra. Hurst preparavam-se para sair. Creio que em breve as verei aqui. Elizabeth contemplou a carta, profundamente desanimada. Estava convencida de que só por um acaso o Sr. Bingley viria a saber da presença da irmã na capital. 4 semanas passaram, sem que Jane soubesse alguma coisa dele.
tentou persuadir-se de que não o lastimava, mas não poderia continuar a iludir-se sobre o desinteresse da menina Bingley. Após ter durante 15 dias permanecido todas as manhãs em casa e em cada manhã ter inventado uma nova desculpa para o fazer, a amiga dignou-se finalmente a retribuir-lhe a visita. Porém, o pouco tempo que condescendeu em ficar e, sobretudo, a alteração dos seus modos tiraram qualquer dúvida a Jane. A carta que pela ocasião escreveu à irmã demonstrara o que ela sentiu. Minha querida Lizzie, sei que serás incapaz de uma atitude de triunfo quando te confessar que estava inteiramente iludida a respeito da estima da menina Billing por mim. Contudo, minha querida irmã, se bem que o que aconteceu te venha dar razão, não me julgues obstinada ao continuar a afirmar que, perante o comportamento dela no decorrer da nossa amizade, a minha fé era tão justificada quanto a tua reserva. Não entendo qual o intuito dela ao alimentar uma certa intimidade comigo, mas se as mesmas circunstâncias voltassem a repetir-se, estou certa de que me deixaria de novo iludir. Caroline só ontem me retribuiu a visita, e até lá não recebi da sua parte uma palavrinha sequer. Quando finalmente apareceu, tornou bem evidente que não tinha qualquer prazer nisso. Deu uma desculpa ligeira e formal por não ter me visitado mais cedo. Nada disse quanto a desejar ver-me de novo e comportou-se de modo tão estranho e diferente que quando ela saiu eu estava perfeitamente decidida a não continuar como sua amiga. Tenho pena dela, mas não posso deixar de a censurar. Foi incorreto ao sacudir-me de modo como o fez. Posso sem receio afirmar que todas as iniciativas para uma maior intimidade partiram sempre dela. Contudo, lastimo-a, pois deve sentir que agiu mal e porque estou certa de que foi a sua ansiedade pelo irmão que lhe inspirou tal atitude. Não será necessário alongar-me no assunto. E embora nós saibamos que tal ansiedade é absolutamente descabida, uma vez que ela a sente, vejo facilmente justificado o seu comportamento para comigo. Além disso, o irmão devota-lhe tal ternura que qualquer que seja a ansiedade dela a seu respeito é sempre norteada por sentimentos naturais e sãos. Não deixo, contudo, de estranhar que precisamente agora alimente tais receios, pois se ele tivesse algum interesse por mim, já há muito tempo que nos teríamos encontrado. Creio que ele sabe da minha presença na capital. Pois foi pelo menos o que a conversa dela deduzi. Porém, pela sua maneira de falar, fiquei também com a impressão de que ela tentava persuadir a si própria de que o irmão se interessava realmente pela menina Darcy. Não compreendo. Se não receasse qualquer precipitação ou crueldade no meu juízo, sentia-me tentada a dizer que existe em tudo isso uma forte aparência de duplicidade. Enfim, tentarei banir o meu pensamento tudo o que me apoquenta e pensar naquilo que me faz verdadeiramente feliz, ou seja, tua afeição e na infatigável bondade de meus queridos tios. Não tardes em escrever-me. A menina Billing falou que nunca mais voltarem a Netherfield e tencionarem largar a casa, mas, por ora, ainda nada é certo. Seria preferível nada dizeres para isso em casa. Alegra-me que tenhas recebido notícias tão agradáveis de nossos amigos em Hertford. Por que não acompanhas Sir William e Maria? Estou certa de que acabarias por gostar. A tua, etc. A carta entristeceu Elizabeth, mas em breve teve a consolação de pensar que Jane não continuaria sendo ludibriada, pelo menos pela irmã. Quanto ao irmão, tinha ruído toda a expectativa que ela à volta dele criara. Não desejava sequer que ele tentasse retomar com Jane. Quanto mais analisava o caráter dele, tanto maior era o seu desânimo, e como punição para ele, assim como possível vantagem para Jane, esperava que em breve ele se casasse com a irmã do Sr. Darcy, pois, segundo o Sr. Wickham,
ela depressa o faria lastimar o que ele desdenhara. A senhora Gardiner, entretanto, escrevera a Elizabeth, lembrando-a de sua promessa referente àquele cavalheiro e pedindo-lhe notícias, ao que Elizabeth prontamente acendeu, embora elas fossem motivo de maior regozijo para a tia do que para ela própria. A sua aparente inclinação a acalmar as suas atenções tinham cessado, e ele, que era agora o admirador de uma outra. Elizabeth era suficientemente perspicaz para constatar tal fato, e ao observá-lo e escrever sobre ele, fazia-o sem grande mágoa. Seu coração tinha sido ligeiramente afetado apenas, e a sua vaidade comprazia-se em acreditar que seria ela a eleita, tivesse a fortuna permitido. A súbita aquisição de 10.000 libras constituía o principal encanto da jovem, junto de quem ele presentemente se fazia valer de toda a amabilidade. Mas Elizabeth, menos sagaz neste caso do que no de Charlotte, não lhe criticou seu desejo de independência. Pelo contrário, nada poderia ter decorrido mais naturalmente, e tendo-lhe sido dado supor que representava para ele um doloroso esforço renunciar a ela, Elizabeth, pelo seu lado, prontificou-se a aceitar tal atitude como uma medida sensata e desejável para ambos, e muito sinceramente desejou-lhe felicidade. De tudo isso, a senhora Gardiner foi informada, e após o relato das circunstâncias, ela continuou: Estou agora convencida, querida tia, de que não cheguei a estar verdadeiramente apaixonada, pois, se acaso eu tivesse experimentado essa pura e elevada paixão, e a estas horas não suportaria ouvir mencionar o seu nome sequer, e desejar-lhe-ia todo o mal. Ora, acontece que não só os meus sentimentos por ele são extremamente cordiais, como nada tenho contra a menina King. Não sinto em mim qualquer ódio por ela, nem má vontade tão pouco que me impeça de ver nela uma boa rapariga. Nunca poderia ter se tratado de amor. A minha cautela foi providencial, e embora eu me tivesse de certo tornado um objeto de maior interesse aos olhos dos outros, estivesse eu perdidamente apaixonada por ele, não posso dizer que lastime a minha relativa insignificância. A importância é por vezes adquirida a elevado preço. Kit e Lídia sentiram-se mais do que eu própria pela sua deserção. Elas pouco conhecem do mundo e ainda não estão preparadas para admitir a mortificante ideia de que um jovem belo necessita tanto de um pecúlio para viver como qualquer outro.